Queridos, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre a doutora Maíta. Ela é uma profissional fora da curva e uma pessoa que tem um coração maior do que ela. É incrível. A sinergia que ela tem com os colegas médicos, a sinergia que ela tem com o pessoal da rede. Vocês viram, né, que ela levantou dali, foi ali e falou das pessoas que estavam. É demais. É demais. Vocês têm uma pessoa aqui que é um anjo na terra, a doutora Maíta Ferracini, vai falar de um produto fantástico que nós vamos lançar agora, que faz parte de um projeto chamado Tríade da Saúde. Doutora, o palco é seu. Gratidão, Luiz, pela apresentação. Gente, eu adoro conversar, adoro falar. Quem me conhece sabe que eu adoro bater um papo, tomar um café. E foi muito difícil fazer vamos dizer assim, uma palestra tão curta, tão rápida, com essa oportunidade de conversar com esses corações que estão aqui hoje. Eu já estive do lado de vocês aí, aliás, eu estou também. Tudo que eu disser aqui hoje, eu sei que o primeiro ouvido que está ouvindo é o meu. Apesar de estar um pouco ofegante aqui agora, pela emoção de estar aqui com vocês, sabem que eu queria contar de muitas experiências, de muitas histórias, e hoje eu tive que dar uma enxugadinha, mas foi feito com muito carinho essa palestra também. Bom, hoje eu trouxe um pouquinho das reflexões, eu não sei se eu tenho alguns slides aí, não tive tempo de olhar lá em cima, né, se estava tudo ok. O Elevation Brain, eu vou falar um pouquinho dele no final da minha palestra. Eu queria começar com os meus slides. Está disponível aí? Eu não consigo enxergar. Tem algum slide aí? Não trouxeram. Não acredito. Tudo bem, vamos no improviso. Eu queria trazer para vocês que no século XX, as pessoas eram determinadas pelo quociente de inteligência. Então, uma pessoa de sucesso era uma pessoa que tinha um grau de QI muito alto, né? Então, a gente era determinado pelo aquele númerozinho lá de QI. Na década de 90, Daniel Goleman escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. E caiu-se por terra essa história de que as pessoas tinham que ter um QI elevado, né? Aquele número, aquele índice, para ser um gênio, para ser uma pessoa de sucesso, enfim. E aí, descobriu-se que a pessoa de sucesso era aquela que juntava o quociente emocional com o quociente intelectual. Bacana, né? Uma pessoa, para ela se dar bem na vida, para ela ser considerada de sucesso, ela tinha que saber lidar com as suas emoções e também entender um pouquinho das emoções do outro, ter um mínimo de empatia. Isso foi uma revolução, né, na psicologia, na psiquiatria. Bem bacana a gente descobrir o poder do QE, que é o quociente emocional. Pois bem, as pesquisas continuaram, né? O mundo evoluiu, as pessoas evoluíram. E hoje, apesar de não ter meu slide aqui, no ano de 2000, se eu não me engano, foi escrito por um casal um livro, um psiquiatra e uma psicóloga escreveram um livro chamado Inteligência Espiritual. Alguém já leu aqui, né? Já está antenada, né? Do que eu vou falar aqui hoje. Bom, e aí, desde então, a gente fala de um terceiro quociente tão importante quanto aqueles dois, do QI e do QE. O quociente espiritual, QS, né, em inglês. Por que eu estou falando disso tudo? Esse quociente espiritual... Oi, voltou? Legal, obrigada. Esse é o livro de um psiquiatra e da psicóloga, eles escreveram, foi lançada a primeira edição mais ou menos no ano de 2000, mas nós estamos em 2022 e estamos falando desse assunto aqui hoje. Para vocês entenderem o tamanho da importância de vocês entenderem que o cérebro da gente precisa, para funcionar bem, de um bom QI, obrigada, de um bom QI. Óbvio, a gente precisa ser um pouquinho inteligente. A gente ter um bom QE, que é essa coisa de entender um pouquinho do outro, o que o outro está sentindo, um pouquinho de empatia, ou se escutar um pouquinho das nossas emoções. E agora, a base de tudo dentro desse cérebro, a base mais profunda, que liga esses dois QI e QE, é o QS, quociente espiritual. Pode passar. O que seria esse quociente espiritual?
Todos nós temos isso. É uma capacidade inata. Vocês têm aí dentro de vocês esse quociente espiritual. Acontece que nem todo mundo consegue usar, não tem essa habilidade. É a inteligência da alma, né? Não tem a ver com religiosidade, né? Não tem a ver se você lidera algum grupo religioso ou não. Como eu disse, todos nós temos o QS, o quociente espiritual. Podem passar. O que seria isso, essa capacidade? Eu entendi, apesar de ter o slide para vocês irem acompanhando, que seria essa capacidade mais profunda da gente se mover. Sabe aquele momento em que você precisa decidir algo, questionar algo, sair de um problema? Quem aqui que nunca passou por um momento difícil, né? Ou financeiro, ou emocional, a perda de um parente nesses 2 últimos anos aí, que foram difíceis. Sabe aquele momento que você precisa se superar e você não acha força em lugar nenhum? Nada faz sentido. Nada tem sentido. Você olha para o lado e fala, meu Deus, por que eu estou vivo? Por que eu estou aqui? Pois bem, a pessoa que tem um bom QS, ela sai desse chão. Porque o QS é a capacidade de você se transformar, de olhar para o lado, buscar, sabe, o sentido, sonhar novamente. O QS, essa capacidade nossa, ela abre novos caminhos, né? Te deixa com capacidade de escolher de novo, ou de realizar uma coisa diferente. Vai além dessa coisa do emocional, de eu entender quem é o outro, quem sou eu, que sentimentos que eu carrego dentro de mim. Eu convido vocês a pensarem que é uma capacidade que nós temos e pouco desenvolvemos. Porque sabe, porque eu estou triste hoje, porque eu tenho uma ferida emocional lá, porque hoje está na moda falar de ferida emocional, né? Porque minha mãe me bateu, porque não sei o quê. Isso, ok, a gente tem nossas dores, nossas feridas, né? A gente já sabe disso. Essas emoções, a gente já desde a década de 90, a gente tem falado muito da importância do ser emocional. Eu convido vocês a refletirem sobre o ser espiritual que temos dentro de nós. Pode passar o slide. Bom, neste livro, e também, né, fora o livro, nas pesquisas que a gente vai vendo pela internet, pelos artigos, dentro do cérebro, alguns cientistas da década de 90, foram vários, tá, gente? Um grupo na década de 90, outro na década de 1997. Resumindo, a maioria deles fizeram um experimento. Colocaram as pessoas dentro de um scanner, desses PET scan, essas ressonâncias mais potentes, e pediram para as pessoas orarem, outras meditarem, e outras apenas contemplarem a natureza, olhar para o céu, e outras não fazerem nada. E acreditem se quiser. As pessoas que oravam, ou meditavam, ou contemplavam algo maior, o céu, a natureza, ou apenas pronunciavam o nome de Deus, elas tinham um ponto dentro do cérebro que se acendia de uma maneira muito intensa. Esse ponto, pode passar, ele é localizado entre os lóbulos temporais, aqui um pouquinho para cima da orelha, e ele foi escaneado bem no meio do nosso cérebro, bem no centro, um pouquinho aqui na lateral, e todas as pessoas que oravam, elas acendiam esse ponto. Mais uma vez, comprovando tamanha importância e relevância da oração, da contemplação, da meditação nas nossas vidas. Os que não oravam, não contemplavam, não acendiam nada, né? Não é que esse ponto é exclusivo. Todas as áreas do cérebro se acendiam. Mas esse ponto se acendia um pouquinho mais do que os outros. Então, falando de quociente espiritual, ponto de Deus, foi denominado esse centro do cérebro. Os cientistas perceberam e denominaram esse ponto como ponto de Deus dentro de nós, de todos nós. Pode passar. Bom, você está falando tudo isso, doutora, por que a gente não acende esse ponto dentro da gente naturalmente? Por que a gente não consegue, então, acessar esse ponto toda hora? Claro que a gente consegue, eu acabei de dizer, quando a gente ora, quando a gente medita.
A gente vive numa cultura, eu vou trazer um pouquinho de reflexão, um pouco que foi foi vivendo de uma maneira muito negligenciada. A gente negligenciou o sagrado dentro de nós, o sentir. A gente foi vivendo, para pagar conta, acorda, tem que levantar, pagar conta, pagar boleto, levanta, dorme, come, tem que comprar, o que é rápido, fast food, não sei o quê. Tem que vencer na vida, tem que ter carro importado, né? Que as pessoas, a gente tem que ter, e corre. E aí a gente só foi, como é que a gente fala? Atrofiando o nosso sentir, o que é sagrado dentro de nós. O sentir, o que nos eleva. Isso faz parte da nossa cultura, não é só com você, comigo, com qualquer um de nós aqui, né? Então, nós fomos perdendo esses valores. Quem é que aqui, esse ano, teve a oportunidade de pisar o pé no chão, numa grama, na terra, e sentir? Teve gente aqui que sentiu a terra. Doutora, o sentir. Sentir a terra, quem é que sentiu? Quem colocou o pé no chão? Quem aí experimentou a água da chuva? Se algum lugar que choveu, sentiu a água caindo, contemplou a estação do ano, conseguiu perceber o corpo, como é que está, como é que está meu corpo hoje, como é que estão as minhas mudanças. A gente foi perdendo esses hábitos. Então, o convite de hoje, né, a gente vive num mundo muito materialista, que tem que ser para ontem, a tecnologia, a gente virou a tecnologia, né, a gente tem que ser rápido, imediato. E a sociedade só dá importância para o que ela está vendo. Se eu não estou vendo, não tem importância. Que papo é esse, doutor? De pôr pé no chão? Pé no chão. Natureza, planta, bicho, animal, estação do ano, corpo. Quem é que aqui está ligado nisso? Poucas pessoas levantaram a mão. Para você ver como nós estamos cegos para o sentido. E qual que é a crise que a gente está vivendo, que eu disse aqui hoje? A maior crise que eu vivo no meu dia a dia, no meu consultório, é a crise da falta do sentido, né? As pessoas não têm sentido mais na vida. Então, se pode passar, esse seria o convite, né, da gente ativar esse ponto de Deus. Como é que a gente poderia ativar no dia a dia o ponto de Deus, o quociente espiritual, aumentar meu quociente espiritual, já que todos temos, como eu posso melhorar ele, né? Essa seria a ideia da nossa conversa hoje, rápida, mas extremamente necessária. Comece a trazer mais perguntas para a sua vida. Não precisa ter resposta, gente. Tudo a gente quer ter resposta, né? Que eu preciso ter resposta. Não precisa ter resposta. Traga perguntas para a sua vida. Isso faz sentido para mim? Será que eu estou feliz, estou triste? Será que isso vai contribuir para a minha vida? Não vai? A gente não faz pergunta para nada. A pergunta traz a capacidade de reflexão. E quem é reflexivo, ele consegue acessar que espaço? O espaço do sentir, o espaço do intuir, de se aprofundar nos seus sentimentos. Bom, esse ponto de Deus, a gente consegue ativar ele também quando a gente consegue ser verdadeiro com a gente mesmo, muito honesto com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos sentir. Quando a gente está focado. Quem é que aqui tem foco? O que eu, né, aqui, né? Não sei que vocês, mas assim, a maioria das pessoas que eu conheço não tem foco, não tem memória, está esquecendo tudo. Não consigo lembrar aqui onde eu deixei minha caneta. É o que eu mais ouço, né? Eu acho que eu estou com Alzheimer precoce. Eu tenho 35 anos, mas eu acho que eu já estou com Alzheimer porque eu não consigo lembrar nada. É o que eu mais ouço, né? Então, as pessoas podem ativar também um pouquinho essa área tão significativa no nosso cérebro, melhorando o foco, melhorando a atenção. Quem não tem atenção, não consegue parar para contemplar nada. Se eu estou aqui conversando com vocês, falando, não respiro, não paro, não olho no foco, não organizo. Quem não tem foco não organiza. Quem não organiza não tem tempo para olhar para o céu, para a nuvem, para Deus, para se conectar, para se comunicar, né? E óbvio, que a melhor maneira da gente se comunicar, da gente aprofundar esse sentir na meditação, na oração. Não sei meditar, não sei orar. Não tem problema. Só fecha os olhos e respira. Esses dias eu falei um pouquinho lá no Instagram da meditação embaixo do chuveiro. A gente só não se conecta quando a gente não quer. Tá? É possível, debaixo do chuveiro, você fechar os olhos, deixar aquela água cair, se ouvir, ou só respirar. Não precisa ouvir nada, gente. Só respira. Diferente. Perceber aquela água, o poder da água na tua vida, né? Naquela água caindo.
te ajudando a se acalmar de alguma maneira. Bom, pensando nisso, com muito cuidado, muita cautela, muita ciência, a gente trouxe um produto para vocês chamado Elevation Brain. Eu tenho muito orgulho de dizer que fiz parte dessa formulação. Por quê? O cérebro é o órgão que a gente está conversando o tempo todo e ele carrega essas capacidades todas. O QI, o QE, o QS, o ponto de Deus. Mas não adianta nada, porque ele é um órgão. Se ele não está bem nutrido, o que eu consigo? Nada. Malemar um QI, né? Malemar uma inteligência ali. Então, o que foi descoberto durante esses anos? Os principais adubos para o seu cérebro. Pensa que aqui é uma horta que a gente precisa adubar. Quais são os principais adubos? Vitaminas originárias de vísceras. Quem é que come vísceras aqui? Tem gente que come, não precisa levantar a mão, tá, gente? Moela, frango, enfim. E nem todo mundo tem isso na alimentação, mesmo porque a carne está um pouquinho cara também, né? A gente pensou nisso. Os substratos para um bom funcionamento, uma boa performance do cérebro. Vitaminas, minerais, gorduras boas, do ômega 3, ômega 6, enfim. Pensando nisso tudo, juntamos num produto todas essas vitaminas importantes, como tantas outras vitaminas aí. Mas a gente não quer só uma vitamina simples, né? A gente é Science Life, né? Não é isso? Não adianta só uma vitamina simples para o cérebro, para ficar mais focadinho. O que a gente fez? A gente colocou um dos mais poderosos antioxidantes do mundo nesse produto. A gente colocou astaxantina. Alguém já ouviu falar de astaxantina? Trouxemos a astaxantina para o Brasil, importamos a astaxantina e colocamos nesse produto. Por quê? Porque ela tem sido muito estudada e comprovada sobre a sua eficácia em relação ao declínio cognitivo. A prevenção de Alzheimer, gente, quem é que quer ficar gaga aqui? Né? Quem é que quer ficar com demência? Ninguém. Então, a gente trouxe não só um suplemento lá para a cabeça, para a concentração, para o foco, ele vai te dar tudo isso, foco, concentração, memória, substrato, para ele funcionar bem, mas ele também vai ter esse lixeiro poderoso que carrega tudo, leva tudo embora e melhora a sua memória, concentração e previne, tem a capacidade de prevenir o seu envelhecimento com Alzheimer ou com qualquer outra doença de declínio cognitivo que a gente fala, né? Ou qualquer outro tipo de demência. Então, associado a tudo isso, Science Life, nanotecnologia, desenvolvimento, qualidade, tem outros ativos que eu não posso dizer aqui. São ativos que morro de vontade de contar, mas não posso. São elementos surpresas aí. Em off eu conto para vocês, tá? Mas aqui eu não posso. Que dão também toda, vamos dizer assim, essa potência desse produto. Então, com toda a gratidão do mundo, está lançado oficialmente para vocês o Elevation Brain. Uma forte salva de palmas, doutora Maíta Ferracini. Obrigado, querida. Obrigado, viu?